Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sou a professora Fabiana, professora de Biologia do 3º ano da Escola Arte SEB, tá? Hoje a nossa aula vai ser sobre fitogeografia do Brasil, certo? Aula 5 e 6 do Caderno de Biologia B. Segundo o IBGE, os biomas brasileiros são compostos por 6 biomas, tá? Amazônia, que é o principal deles, seguido de Cerrado, que é o segundo maior, né? Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e os Pampas. Mas nós temos uma classificação mais recente que inclui outros biomas, como por exemplo a mata de cocais, né? A mata de araucária, que é como se fosse um subdomínio da Mata Atlântica, e as regiões costeiras, como os manguezais, tá? Então, antes da gente entrar mesmo nas características dos biomas, vamos entender um pouquinho o que é um bioma. Então, bioma é um conjunto de ecossistemas com características semelhantes, ok? E essas características, elas são frutos da interação dos fatores climáticos, como temperatura, pluviosidade, umidade, e de fatores edáfilos, como tipos de solo e as características vegetacionais, né, e de fauna do próprio ecossistema, né? Então, como um conjunto de ecossistema, esses biomas, eles são ambientes altamente heterogêneos, certo? Daí surgem também aqueles conceitos de ecótone, como por exemplo a Mata dos Cocais, que é um grande ecótone ou uma grande área de transição, né? Então, a gente tem que considerar essa heterogeneidade, porque nenhum bioma possui uma única e exclusiva característica fechada, tá? Então, há as áreas de transições que também são altamente importantes, né? Como processo de formação de gradientes e de passagem de um bioma para outro, de interação mesmo de um bioma para outro. O primeiro bioma que a gente vai estudar é a floresta amazônica, tá? Então, também conhecido como floresta tropical pluvial. Dentre essas características de floresta tropical pluvial, né, traz uma característica para a Amazônia muito importante, que é o principal bioma, o mais importante bioma brasileiro, né, e um dos mais importantes mundialmente, uma vez que corresponde a 40% de todas as florestas tropicais do mundo. Né? Essa alta taxa de pluviosidade, que é uma das características do bioma, também traz consequências e peculiaridades muito grandes para essa região ou para as regiões que estão dentro da floresta amazônica, certo? Então, está localizada ao norte do país, possui a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Principalmente composta pelo rio Amazonas, tá? Mas possui cerca de 1.100 efluentes, então é muito rio, mas o principal deles é o rio Amazonas. Possui uma característica de alta pluviosidade, né? Então, por ser um clima tropical, ele é um clima quente, e essa alta pluviosidade, esse alto índice de chuvas traz a característica de umidade, então é um clima quente e úmido, tá? Possui uma baixa fertilidade do solo, uma vez que o solo amazônico ele é um solo arenoso, certo? Então, não há como reter nesse solo grande quantidade de nutrientes. Esses nutrientes, eles estão localizados numa camada acima do solo, formado pelas serrapilheiras. As serrapilheiras nada mais são do que restos de folhas e de animais em decomposição, né? Então, essas folhas, elas caem, entram em decomposição por causa da característica do clima, né? Quente e úmido, favorece muito bem a degradação biótica, né? A biodecomposição, e então forma a serrapilheira, que é uma das características do bioma amazônico, tá? Então, uma outra característica é a estratificação vertical do bioma. Como assim uma estratificação vertical, professora? Nós temos desde plantas herbáceas, né, rasteiras, herbáceas, subarbustivas, arbustivas de pequeno e de grande porte, né, até formar as copas, aquelas
copas frondosas, o dossel, né, que é característico da floresta amazônica. Aqui nós temos o exemplo, né? Então essa estratificação nada mais é do que vegetação em andares. Tenho árvores pequenas, médias, grandes e muito grandes, certo? Uma outra característica também é de uma estratificação horizontal, que são as 3 matas, né, que compõem a floresta amazônica. Nós temos a mata de igapó, de várzea e de terra firme. A mata de igapó, ela tem um solo sujeito à inundação frequente. Então, geralmente, são regiões ribeirinhas, à beira dos rios. Possuem como característica de vegetação a baixa diversidade de espécies, uma vez que nem todas as espécies de plantas estão adaptadas a estarem submersas a grande parte do tempo, né? Então, tem muitas plantas hidrófilas, né? Por exemplo, Vitórias régias são exemplos de plantas que estão adaptadas às regiões de matas de igapó. Acima da mata de igapó tem uma região que nós chamamos de várzea. Essa região de várzea é uma região onde pode ser, ainda está suscetível a inundações ao longo do ano, né, em certos períodos do ano, mas já há uma diversidade de plantas, principalmente, né, e de animais também bem maiores, tá? Então, uma diversidade maior. Geralmente, as plantas dessa região têm raízes escora, raízes tabulares, tá? Contudo, uma das características das raízes de plantas de solo amazônico são raízes de pouca profundidade, tá? Devido, inclusive, a esse solo, como eu já falei, tem essa característica de solo arenoso. O terceiro tipo é a mata de terra firme, que compõe a maior parte, a grande maioria do território amazônico, certo? Essa mata de terra firme tem como característica ter uma alta biodiversidade de espécies, certo? Então, aqui tem até o exemplo, a árvorezinha aqui está até feliz. É nessa região onde há a maior quantidade, por exemplo, de serrapilheira, né, de matéria orgânica em decomposição, tá? Então, temos os 3 estratos horizontais da floresta amazônica. Quais são as características vegetacionais desse bioma? Primeiro, folhas perenes e latifoliadas, né? Então, o bioma amazônico, a vegetação do bioma amazônico é sempre verdinho, sempre bonito, cheio de folhas, né? As folhas, elas não são caducas, elas não caem, né? Então, mantém ao longo do ano, independente da estação do ano, essa característica de folhas perennifólias. Já folhas latifoliadas são folhas largas, né? Por que a importância dessas folhas largas em plantas desse bioma? Porque aumenta a taxa de fotossíntese e aumenta a taxa de transpiração, certo? Então isso é favorável, facilita, né, para essas plantas melhorar a taxa de transpiração e também melhorar a taxa de fotossíntese. E essa característica de grande taxa de transpiração, ela favorece não só esse bioma, mas outros biomas também, tá? Por causa da formação dos rios suspensos que migram por causa das correntes de ar e etc. Raízes superficiais modificadas em escora, né? Já que esse solo é arenoso e as árvores são muito grandes, então precisa de um suporte, então são raízes de suporte. Grande número de epífitas como bromélias e orquídeas e abundância de espécies adaptadas a regiões inundadas, alagadas, como é o caso da Vitória régia. Então aqui nós temos algumas representantes, né, como por exemplo a seringueira, a castanheira, que é um dos principais símbolos amazônicos, e a Vitória régia. Em relação à fauna amazônica, ela é riquíssima, tanto em mamíferos, né, primatas, aves, felinos, répteis, peixes, anfíbios. E aqui uma observação em relação principalmente aos peixes, que além da importância econômica,
os peixes, eles são muito importantes economicamente para as populações ribeirinhas da Amazônia, tá? O segundo bioma que nós vamos tratar é a Mata Atlântica ou floresta tropical perene, né? Ou ainda floresta tropical decidual. Por que que recebe essas duas denominações? Né? Floresta tropical porque apresenta um clima, né, tropical muito semelhante, inclusive, ao da Amazônia. Mas recebe essas duas denominações de perene e decidual porque observem que aqui na Mata Atlântica ela percorre praticamente todo o litoral brasileiro, vai desde o norte ao sul do país. E as características climáticas do norte, nordeste e do sul, elas são diferentes, né? Então, as características da Mata Atlântica na região norte e nordeste, né, principalmente nessa região mais aqui, ó, nordeste, elas apresentam plantas com características perenes. Já aqui na região mais ao sul, essa Mata Atlântica apresenta uma vegetação mais caducifólia ou decidual, né? Por causa das baixas temperaturas, essas plantas, para diminuir a taxa de transpiração e retenção de água, né? E diminuir a taxa de fotossíntese e garantir, acumular essa reserva energética, né? Garantir o balanço energético, então as plantas elas tendem a perder as folhas em certos períodos do ano, certo? Então, por isso essas denominações, tá? Então, uma das características, infelizmente, uma característica ruim da Mata Atlântica é que ela é uma das mais devastadas, né? O cerrado também é muito devastado e a floresta amazônica também a cada dia só aumenta a devastação, né? Mas no caso específico da Mata Atlântica, a Mata Atlântica ela foi muito devastada ao longo da história, né, ao longo dos anos, porque ela é refém do processo de urbanização, né? As grandes cidades, as grandes metrópoles e capitais brasileiras, né, em sua grande maioria, estão localizadas nessas regiões, né? Então cresciam-se as cidades e destruíam-se então a Mata Atlântica. Para os estudos mais recentes, né? Então aqui, ó, eu tenho um estudo recente feito pelo SOS Mata Atlântica, que é uma ONG, e o INPE, que mostra o processo de devastação aqui desde 1500, né, com a descoberta do Brasil, até o ano de 2019. Então, em 2019 já nem há mais uma floresta, uma mata atlântica, né? O que há são resquícios desse bioma, então tem pouquíssima vegetação ainda referente à Mata Atlântica, tá? Em relação aos animais, mico-leão dourado, que virou símbolo da Mata Atlântica por ser a espécie, né, brasileira mais ameaçada de extinção, a cutias, a muriquis, né, que também são exemplos de primatas, vegetação, o ipê roxo, o pau-brasil, que é o símbolo, né, do nosso país, e o angico, tá? E tem várias espécies. A Mata Atlântica, ela é muito biodiversa, uma riqueza, ou havia, né, uma riqueza muito grande de espécies animais e vegetais e também de espécies endêmicas, né, que só residiam, só viviam ali, tá? A mata de araucárias, ou floresta, né, dos pinhais, ou ainda floresta umbrófila mista, é um subdomínio dentro da Mata Atlântica. Ela está localizada aqui, ó, também ao sul do país, né, pegando Santa Catarina, uma parte do Rio Grande do Sul e a maior parte do Paraná, né, e tem como características chuvas abundantes ao longo do ano e como principal representante os pinheiros ou as araucárias, né? A araucária angustifolia, né? Que é o pinheiro do Paraná, é o principal representante desse bioma, né? Ou desse subdomínio dentro da Mata Atlântica, tá? Em relação a animais, principais representantes aqui, ó, tatu, gralha azul, tá? Então é um bioma também importante para a região sul. Os manguezais
São também biomas que percorrem toda a região costeira, que também vai desde o norte do país ao sul do país, né? Sendo que 80% dos biomas, desse bioma está na região nordeste, né? O Maranhão é um dos estados que tem um manguezal bem distribuído e bem desenvolvido, tá? Então, a vegetação, esse bioma tem características muito específicas por desenvolverem-se em regiões estuarinas, né? Onde há encontro de água do mar com água do rio. Então, nessas regiões há um solo muito pantanoso ou lodoso e também água salobra por causa dessa mistura mesmo. Então, isso restringe também as espécies vegetais que vivem ali. Então, há somente 3 espécies de plantas, por exemplo, que residem, né, que habitam e são bem adaptados a essa região. Por exemplo, a Rhizophyra mangue, né, que é o mangue vermelho, né? Esse mangue vermelho, ele tem essa característica de ter raízes escoras, né, que ficam acima do nível da água, né? Então ele tem as folhas bem verdes e essa raiz avermelhada. O mangue preto, que é a Avicennia schaueriana, esse mangue preto e o mangue branco também, que é a Laguncularia racemosa, eles possuem raízes com pneumatóforos, tá? Que tem a capacidade de retirar o oxigênio atmosférico, né? Uma vez que esse solo, por ele ser lodoso, lamoso, esse solo ele é pobre em oxigênio, tá? Então aqui, ó, nós temos o exemplo das raízes escoras e aqui os exemplos dos pneumatóforos, ó, acima do solo com esses pontos. Então os pontos são os pneumatóforos para poder retirar esse oxigênio do ar. Uma outra característica das espécies de manguezais são a característica de elas poderem liberar sal. Então elas fazem esse controle da quantidade de sal, né, através da liberação desse sal que já é característico da água, né? Então, destacam-se na fauna caranguejos e peixes, ostras também, né? Então, esses manguezais, eles são berçários para o desenvolvimento de várias espécies. Aí aqui tem alguns exemplos da fauna, né? Aves como o colhereiro e o socó dorminhoco. O que mais? O guará também é uma ave típica e é símbolo, inclusive, dos manguezais, né? Caranguejinho aqui, ó, chama-maré, camarão sete barbas, o peixe baiacu, o guaxinim, ou em algumas regiões chamam de mão-melada. Então são alguns dos representantes da fauna dos manguezais, tá? Então essa foi a nossa primeira parte da aula, tá? Sobre fitogeografia do Brasil. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Beijos e tchau!